Boa noite, prezados alunos. Hoje nós vamos fazer então a última aula desse nosso ciclo. Peço aí perdão mais uma vez a vocês pela baixa qualidade, né? Fazendo aqui uma filmagem mais próxima, tipo um close-up, como diz o Moreira da Silva, né? Como dizia, ele já é falecido, quanto mais close-up, mostra-se as desgraças feitas pelo tempo. Mas vocês não escaparão disso não, e eu espero que não escapem, né? Porque aqueles que escapam é porque morreram. Isso é brincadeira, vamos em frente. Hoje nós vamos terminar aí o nosso bate-papo sobre o nosso livro, para que vocês possam fazer a prova um pouco mais tranquilamente. Vejam, eu tinha terminado aí no curso 2, eu queria falar para vocês só de uma metáfora que ficou faltando, que é a metáfora sobre a Juliette, né? A Juliette, entendo aqui, eu vou fazer até um esquema, né? A Juliette, entendo a Juliette, vou botar uma saia nela aqui, né? A Juliette, a Juliette, ela representa, numa metáfora, o papel do cientista. Ou seja, aquele que investiga e descobre, entre aspas, verdades. Vamos aproveitar aqui essa metáfora aqui. Verdade. O que a Juliette, aquela prostituta de luxo, descobre? O que ela investiga? Ela investiga no bate-papo, na entrevista, junto com os nobres de Paris, ela descobre fatos. Ela descobre os fatos. E esses fatos representam a ciência. Não é essa ciência que ela defende no livro, é a ciência que tira as pessoas daquelas crenças míticas conforme a sua irmã Justine. Tá? Mas eu estou trazendo uma nova metáfora. Como eu fiz lá com o Polifemo, eu estou fazendo uma nova metáfora. Entenda, o que é o cientista? Ele investiga e descobre a verdade. Juliette descobre a verdade de quem está acima dela e de quem a banca, que são os nobres. Os nobres estão lá, né? Acima dela, gravatinha aqui, né? Gravatinha. Estão acima dela, com eles ela descobre verdade, mas eles é que bancam a vida dela. Bancam a vida dela. Se eles bancam a vida dela, ela conhece verdades deles, sobre eles, mas no caso a ciência descobre verdades, mas eu não posso transferir essas verdades para baixo. Esse para baixo aí seria para os outros, para todos, né? Para baixo em termos, em qualquer direção. Eu recebo e fico com esse conhecimento, perdão, só para mim. Ou vou utilizá-los conforme a necessidade desses caras aqui. Talvez de um contra o outro. De um contra o outro. Um exemplo. Certo? Quem é que banca a ciência? O dinheiro. O dinheiro. Então a gente está aí vivendo um momento de Covid, né? Em que se sabe que aqueles laboratórios que pesquisaram, a Pfizer, por exemplo, ela cobra pela vacina. Por isso que vem aquela discussão da quebra de patentes. Eu não vou falar de quebra de patentes aqui, mas é bom que vocês saibam o que está acontecendo. Por que quebra de patente? Porque eu preciso da vacina, senão para reduzir a mortalidade no nosso planeta. Mas vamos pensar em outro problema. Vocês sabem que a minha companheira está sendo vítima de uma doença em que o dinheiro é a única solução para a cura. Por que dinheiro?
Por que dinheiro? Porque se você não tiver dinheiro, você ou o governo, aqui, graças a Deus, nós temos o SUS, e graças a Deus também, que bom que não é o caso dela, porque outras pessoas podem ser atendidas, requer essa grana para pagar os laboratórios, para pagar a sua quimioterapia. Se não tiver o dinheiro, meu amigo, para pagar a ciência, você padece. A gente não sabe quantas pessoas morrem de câncer pelo mundo ou de outras doenças em países menos desenvolvidos, porque isso não é divulgado, isso não interessa. Agora, se você não tiver o recurso financeiro para se curar com uma quimioterapia, esse tec-tec-tec é minha cadela labradora que vive aqui pertinho de mim, depois vocês vão ver. Então, se vocês não tiverem, se o país ou a população não tiver o dinheiro para comprar um medicamento, já era. Agora eu pergunto a vocês, quando eu era garoto, já se ouvia, o câncer vai ter cura, o câncer vai ser curado. Né? Hoje em dia, com a nanotecnologia, com a capacidade dos microscópios, né, de enxergar quase as partículas quarks, né? Por favor, o câncer não tem cura? Isso aí não é teoria da conspiração, é só para a gente pensar. A cura talvez não dê tanto dinheiro para ela, tá? Para Juliette. Então, veja, eu estou brincando, não dá dinheiro para os caras aqui de cima. Então a gente, né, para e faz uma reflexão aí, tá bom? Ok, a Justine é aquela que morre na miséria, servindo os miúdos, servindo a própria igreja. Quer dizer, ela foi subtraída da sua própria vida, entregou a sua vida à fé, a servir a própria igreja. É para pensar também se esse tipo de coisa não ocorre hoje, certo? Então vamos lá, vamos continuando, né? Dentro do nosso livrinho, vamos falar da indústria cultural. A indústria cultural, o esclarecimento como mistificação das massas. E tem um livro lá na página 99, ó, dá para ver? Página 99. O que trata esse capítulo aqui? Ele trata de mostrar mais uma das ferramentas que o poder, que os donos da comunicação têm em relação ao público. A indústria cultural, ela atua incisivamente ou primordialmente na questão das artes. De que forma? Ela vai subtrair da própria arte, subverter a própria arte, massificar ou popularizar essa arte, desqualificando a arte enquanto arte e distribuindo a todos, de forma a o quê? Faturar. Vamos pensar o seguinte, quantas pessoas da massa curtem a música erudita? Tirando aí pequenos retalhos, pedaços das músicas, né? Que tocam no caminhão de gás, ou no telefone, enquanto se espera, isso nem se usa mais, mas tudo bem. O que o povo conhece de Bach, Beethoven, Brahms, Rachmaninoff, né? Tchaikovsky, Mozart, enfim, o que o povo conhece? O povo não é massa. Massa é uma coisa diferente de povo, tá? Massa é parte do povo que já foi subtraída da sua reflexão, do seu pensamento autônomo. O que eles conhecem? Nada. Se você perguntar a um popular, quem foi Heitor Villa-Lobos? Raríssimos irão responder a você quem foi. Não é? Enfim, isso vale, estou falando da música, isso vale para qualquer arte. Arquitetura, escultura, artes cênicas, o próprio cinema. Enfim, o cinema as pessoas sabem mais, né? Por isso que tem aquele programa
choque de cultura, né? O pessoal só trata cinema, hoje cinema, hoje cinema. Eles estão fazendo justamente uma brincadeira para mostrar que o povo alcança o cinema. Os nossos autores, Adorno e Horkheimer, eles vão mostrar que justamente é o cinema que vai trabalhar e massificar os pensamentos de diversas formas, criando ídolos que são exemplos a ser seguidos, tanto personagens humanos filmados como desenhos, cartoons, vocês vão ver lá, né, ao ler. Então, eu barateio a minha arte enquanto investimento e massifico, distribuo no número maior. Ou seja, dentro de um processo industrial de produtividade, o que é produtividade? É produzir mais, na perspectiva capitalista, produzir mais com menos. Ou seja, eu produzo mais valor com menos investimentos, ou valores, ou capital. Eu invisto menos capital e retiro mais valor, mais dinheiro, porque eu trabalho em dois pontos, né? Primeiro, no processo de se fazer, fazendo mais, eu invisto menos e faço mais, economia de escala, alta produção, né? Então, produtividade. E também na outra ponta, ou seja, investindo mais ou menos, eu faço a cabeça do meu consumidor para que ele hipervalorize aquilo que eu estou fazendo, independente de qualquer análise de custo. Quanto custou para fazer? Não sei. Quanto que está sendo vendido? Né? Ah, está sendo vendido por 5 mil, então eu vou pagar. Mas o cara não está pesquisando para saber que ele está comprando por 5 mil, mas o investimento, o custo, todo o resto custou 500. Custou 500 e é vendido por 5 mil. Mas por que isso acontece? Né? É um fenômeno de marca, outros fenômenos que vão por aí, advém de quê? De um outro fenômeno dentro aí, né, de certa forma, dentro da indústria cultural. Né? Eu vou, através da publicidade do próprio cinema, fazer a cabeça do meu consumidor que aquilo é importante para ele. Cigarro, eu vou pegar o cigarro. Cigarro é um veneno. Até hoje os filmes hollywoodianos usam artistas fumando. Para quê? Para incentivar a juventude a fumar. Na década de 50, quase todos os artistas fumavam, 40, 50. Por quê? Porque a indústria do tabaco é altamente lucrativa. Ou seja, o que eles investem para fazer um cigarro é muito menos do que o preço de venda, ou seja, o seu valor, né, de troca. Não é isso? Então, valor de troca, Marx diz que é aquele valor que nós temos e identificamos num processo de troca. Eu faço tal coisa e vou trocar por aquilo ali, né? E o valor de uso é o valor real, quer dizer, eu uso aquilo, né? Uma bolsa, não importa se ela é uma Chanel ou se ela é feita pela, sei lá, nem lembro mais, uma indústria de couro, já foram tantas, mas uma indústria aí qualquer, né? Que faz uma boa bolsa. O valor da bolsa é carregar os pertences, ou do homem ou da mulher. Esse é o valor de uso. Mas o que é o valor de troca? Não, quando eu coloco ali uma logomarca, esse valor agora é outro. Apesar né, de todo o custo que eu tive ter sido quase que, né, o mesmo do que o outro lá teve. Exceto pelas propagandas, obviamente, pelo investimento em personagens e tal, mas ainda assim eu vou ter uma rentabilidade muito alta. Então a indústria cultural veio para fazer a cabeça das pessoas nessa direção também. Né? Então ela vai transformando
as coisas e agregando valores através de ideias que são colocadas à época a partir do rádio e do cinema. Depois eles apontam lá a televisão que viria e está aí até hoje, influenciando pessoas. Se nós pegarmos a maior emissora do Brasil, ela mexe em tudo. Ela mexe em resultado de futebol, já foi declarado pelo livro de um dos seus diretores. Ela mexe na política. Ela, na época do Collor, ela transformou a síntese do debate, né, colocando tudo positivo para o candidato que ela queria e tudo negativo, que no caso era o ex-presidente Lula, naquilo que ela não queria. Então modelou ali e vai modelando as cabeças. Então é isso, ela vai tirando de você a liberdade, né? A liberdade tão sonhada, ela vai retirando dos seus espectadores e vai bitolando a cabeça dessas pessoas conforme aquilo que eles querem. Vou dar um grande exemplo para vocês. Eu vou pegar agora não, essas revistas não estão existindo mais no país, mas vamos pegar o exemplo de uma revista Playboy. Eu também costumava dizer isso em aula. Então, para eles desnudarem lá e fazerem um nu artístico de uma artista famosa, eles gastavam milhões, pagando principalmente para essa artista tirar a sua roupa, porque a artista não queria fazer isso a troco de pouco dinheiro. Ok? Muitas artistas não fizeram isso. Aí como é que eu faço? Como é que eu continuo a ganhar dinheiro sem gastar tanto? Aí eu crio um programa de televisão junto com a emissora. Eu não, mas a emissora cria, transforma o cara que há uma semana não era ninguém, ele cria ali uma personalidade passageira, temporária. E aí eu posso, lá na minha revista, pagar um cachê muito menor, porque essa pessoa não tem fama, a fama dela é passageira, é transitória, mas naquele momento, no auge, eu tenho bastante consumidores para a revista. Então, em vez de, por exemplo, de pagar 10 milhões para uma artista tirar a roupa, eu pago 500 mil e vendo a mesma quantidade de revistas. Isso vale para tudo, para qualquer coisa. Então a indústria cultural vai trabalhando assim, mas isso vai trazer uma coisa ainda muito pior, que é o quê? Interferir, como eu já falei um pouquinho aí da emissora, no processo democrático. Por quê? Porque as pessoas sem a capacidade de reflexão, sendo induzidas em seu pensamento por todo o tempo, o que ela vai fazer? Ela não vai pensar, ela vai aceitar a opinião. Então coloca-se uma pessoa tida como um exemplo social para opinar sobre candidato. A gente viu isso agora, a gente vê isso diuturnamente no nosso país. Não é o povo que escolhe, minha gente. Não é o povo que escolhe nada. Quem escolhe são os poderosos, ó. São os caras que bancam a Juliette. São eles que escolhem. Ah, nós vivemos num processo democrático, é mesmo? Jura? Vamos refletir. É democracia pro forma, mas a mente trabalhada das pessoas que se acham, eu sou livre, eu tenho liberdade. Tem nada, você é um bobo, não tem liberdade de nada, todo mundo faz a tua cabeça. Ah, o refrigerante vai lá, ó, beba tal coisa, aí o cara vai lá e bebe, é gostoso. Aí vem um outro, lança um outro que bebe que, não, isso aqui é mais gostoso, porque ele está sendo bombardeado de publicidade o tempo todo, e isso faz com que a cabeça dele acredite naquilo, não é? Mas voltando então à política, toda essa estrutura midiática fará com que as pessoas sigam aquele caminho, acreditando naquilo que é publicizável, vou chamar assim, ou publicável, como queira. Então, eu acredito naquilo que plantam na minha cabeça, eu sou massa, eu não tenho reflexão, eu não vou à escola, eu não leio,
não é? O que é a elite brasileira, minha gente? A elite brasileira é assim, um pinguinho dessa elite lê, de fato controla, a partir da leitura ela controla. Uma parte dessa mesma elite lá na ponta não lê chongas, não lê nada, por isso que não conseguem desenvolver suas empresas igual aos países centrais. Já falei de vocês da filosofia lá atrás, né? Do CEO, não falei? Falei. O CEO, né, de uma montadora grande conhece bem filosofia. E a nossa elite? Desculpe, a nossa elite é burra. É burra. Então há sempre esse conflito, né? Porque no Brasil tem duas elites, a elite econômica e a elite intelectual. São os pensadores. E vocês vão ver que os dois estão sempre em choque. Por quê? Bom, vamos estudar mais sobre a indústria cultural para a gente entender. Fora as questões antropológicas e culturais do nosso país. O Brasil se acostumou a extrair trabalho escravo das pessoas, extrair excesso de mais-valia, né? Mais do que nos grandes países aí de capital avançado. Ok? Tá bom, eu deixo o restante por conta de vocês, eu não estou aqui para mastigar o livro, estou aqui para incentivá-los à leitura. A última parte, né, que vai tratar do antissemitismo, certo? Elementos do antissemitismo. E o que vai tratar isso? Isso vai casar um pouquinho, né? Elementos do antissemitismo e limite do esclarecimento. Né? Por que limite do esclarecimento, hein, minha gente? Porque é a hora que muita gente... É a hora que a ficha cai, né? A ficha para muitos caíram... Muitos caras que estavam com Hitler, sabe quando caiu a ficha deles? Em Nuremberg, na hora da sentença de morte. Aí a ficha caiu, certo? Hoje em dia a ficha está caindo aí para muita gente que está perdendo familiares ou vendo familiares sofrendo por Covid, porque enquanto está batendo na casa do outro, ele não está nem aí. Está nem aí. Mas quando bate na casa dele, ele começa a perceber o que ele fez, ou o que ele vem fazendo. Ok? E o antissemitismo, né? O que é o povo semita? O povo judeu, não é isso? O antissemitismo é o preconceito contra os judeus. E nessa parte do livro, nós vamos ver que o preconceito contra os mais fracos não é a pessoa mais fraca, não. São os menores em quantidade. Os índios brasileiros, que hoje estão sendo, sem os senhores saberem, estão sendo massacrados no Brasil. Massacrados. Aliás, já vêm sendo massacrados. Agora mais ainda. Por quê? Porque são minoria. São minoria. Certo? E os judeus, aconteceu a mesma coisa com os judeus. Aconteceu a mesma coisa com os índios norte-americanos, quando, né, o presidente ou os presidentes, foram só dois, perceberam que eles atrapalhavam a exploração do ouro, ou seja, a extração de riqueza da terra. Então os índios atrapalhavam, então eles pagavam mercenários por fora, e entre outras coisas, aí para exterminarem os índios americanos, até confiná-los em reservas para poder extrair o ouro do solo norte-americano. Né? Qual é o fundo disso tudo? Dinheiro. Dinheiro. Não é? Então, Hitler, o Terceiro Reich consegue ascensão na Alemanha por causa de economia, porque o prato está vazio. Né? Então, o prato vazio é o melhor filósofo, às avessas. Porque você com um prato vazio, qualquer um faz a tua cabeça, irmão. Qualquer um faz a tua cabeça. E, por outro lado, dos aspectos culturais também, de se achar superior ao outro. A elite brasileira se acha superior aos mais pobres, mesmo sendo burra.
Porque se inteligente fosse, esse país seria uma potência, concorda comigo? Ou a culpa é do trabalhador? Nós somos um país de terceiro mundo, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, porque esse termo, Brasil é um país em subdesenvolvimento, eu ouço de sempre, desde quando eu nasci, lá na década de 60. Que desenvolvimento é esse que eu não vejo? O 79º país em distribuição de renda e qualidade de vida. Sempre junto de Paquistão e de Índia, em qualidade de vida. Que riqueza é essa? Riqueza para meia dúzia, pô. Riqueza para meia dúzia, isso não é desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico você vai pegar a Dinamarca, lá, por exemplo, a Suécia, a Suíça, que distribui, a sua população é pequena, não me importa a população. Japão, então eu consigo distribuir o faturamento de forma mais econômica, tendo menos degraus na ascensão social. Então eu vou ter lá um operador de fábrica japonês, né? É claro que o seu salário está distante do diretor da fábrica, ou dos diretores ou gestores da fábrica. É distante, mas não é o quê? Não são anos-luz de distância como no Brasil. Faxineiro na Volvo, lá em Estocolmo, anda com seu carro Volvo, tem sua casa aquecida, tem uma casa decente para viver. Os donos da empresa, os CEOs, os grandes gerentes, os filhos deles estudam na mesma escola do faxineiro. Aí você pode falar em meritocracia, né? Mas por que a meritocracia nesse país aqui tão... meritocracia, claro, porque eu dificulto o crescimento do pobre, né? Dificulto o acesso do pobre à educação, prevaleço ou dou suporte àqueles que muitas vezes não merecem. Não é? A gente está cheio de exemplo aí hoje, né, minha gente? Cheio de exemplo. Exercendo poder que não teria condição de pilotar uma vassoura. Mas estão aí exercendo poder. Né? O que é isso? É a proteção da classe, em detrimento da classe mais pobre. E isso resulta em subdesenvolvimento. Não tem nada a ver com comunismo, viu? Eu estou falando aqui de Suécia, de Dinamarca. Eu não estou falando de Cuba, nem da China. Se bem que poderia falar da China, com muita propriedade. Porque a China distribui mais renda do que o Brasil. Sabia? Pois é. Mas, enfim, é isso. Nós vamos ter aqui no Brasil, por exemplo, comparando a Hitler, nós vamos ter um preconceito racial estrutural. Acabei de comprar um livro, aí que eu vou iniciar minha leitura. Esse livro não está à vista, daqui a pouco eu pego. Acabei de comprar. Comprei para aluno também, agraciar aluno. Então, esse livro traz para nós o quê? Né? A Alemanha vinha de um processo de derrocada econômica, pressionada por outras potências, o povo passando necessidade, então a cabecinha abre para qualquer discurso, abriu para o discurso do Terceiro Reich. Nessa empolgação, os alemães de fato conseguiram dar grandes passos em direção ao desenvolvimento socioeconômico e tecnológico. Mas, infelizmente, para azar deles, tinha um louco no comando, cheio de preconceito, cheio de recalque, né? E pegou todos esses seus recalques e jogou para cima de um povo, projetou, né? E o que é isso? Essa psicopatia. Então, todo preconceituoso, minha gente, no fundo é um doentinho. Ele se sente menos do que o outro. Entendeu? Então, ele vai projetar isso e acreditar que ele é mais do que o outro. Povo ariano. Meus preclaros, povo ariano não existe. Não existe povo ariano em antropologia. Isso não existe, foi criado. Certo? Para quê? Domínio. Tá bom? Então, essa proposta, o Hitler, através
da própria mídia, do cinema, do rádio, começava a fazer a cabeça do povo, não é? Igual a gente está tendo agora, né? Esse fake news. Somos melhores, somos melhores, somos maiorais, merecemos ser, né, os líderes do mundo. O judeu é burro, o judeu é um povo que rouba você, é um povo traidor. E aí iam fazendo a cabeça das pessoas diuturnamente. Disse o Goebbels. O Goebbels, tem seguidor de Goebbels, tinha aí nesse governo aí, né? Seguidor de Goebbels, né? Repetiu o filme, tudo, as palavras. Que horror! Mas o Goebbels foi ele quem disse, né? Uma mentira contada 1000 vezes ou milhares de vezes torna-se uma verdade. E é isso. Né? Então fake news, fake news, fake news, várias vezes contadas, e o cara vai tomar cloroquina, né? Destruir seu fígado porque ele acredita na mentira contada 1000 vezes. Perfeito? Esse livro está muito atual, viu, gente? Está muito atual. Eu vou ficar por aqui. Nosso vídeo é esse hoje, curtinho, né? Amanhã a gente tem prova. Estou tentando publicar o quanto antes. Tá bom? Boa sorte aí para vocês. Eu já mandei os e-mails aí alertando a todos. Agradeço até aqui. Peço desculpas. Nossa proposta não é reprovar ninguém, tá legal? A nossa proposta é um processo de libertação individual, né? Dentro daquilo que é possível ser livre em nossa sociedade tão coercitiva. Tá bom? Depois a gente conversa mais. Pela última vez eu vou falar aqui. Poucos estão assistindo os vídeos. Poucos. As provas começam amanhã, né? Então vamos ver como é que é isso. Será o resultado. Tá legal? Lembrando que em ciências sociais não existe certo e errado, ok? É um processo reflexivo onde você vai extrair e vai refletir através de leitura, de estudos, aquilo que se adequa a seu viver ou à sociedade onde você está inserido. Volto a dizer, eu acho que vocês já tiraram uma ideia do que é a tecnologia e qual a relação da tecnologia com a sociedade. E quem é que na sociedade detém tecnologia ou distribui tecnologia, entre outras coisas. Não é? Juliette. Isso aí, minha gente. Fiquem bem. Boa noite para todos, ou bom dia, ou boa tarde. E sigamos em frente. Estou lá no e-mail, estou por aqui, se você quiser fazer suas perguntas, estamos juntos. Aquele abraço. Desligando, valeu.